Mas em meio a tudo isso, eu só digo uma coisa para os irmãos: não sou eu, a minha pessoa, que vai te preparar. Não é a pessoa de um outro pastor que tem esses defeitos que eu estou dizendo que vai te preparar. O que vai te preparar é o que está nele. E o que está nele é o que você tem que observar, se conecta, se alimenta, se traz crescimento, se você pode ver o Espírito de Cristo no ministério dele. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? E aí você tem o direito de escolher, isso foi lhe dado. Você escolheu o pastor que você crê que conecta-se com você. E como é que você vai saber disto? Vamos lá, que Deus vai nos ajudar. O profeta diz aqui na pergunta e resposta número 12. Então, geralmente a maneira 53, 54, que observo isso para mim mesmo apenas. Isto sou eu. Eu observo a natureza da pessoa e vejo que tipo de dom que está professando. Vê, Deus tratará com a sua criatura da maneira que ele o fez. Porque Romanos 11, 29 diz que os dons e as vocações são dados sem arrependimento. Se eu sou pastor, se eu tenho um ofício de pastor, quando eu nasci eu já tinha esse ofício. Aí quando o Espírito Santo veio e me santificou, aí diz, santificar significa separar para o trabalho. Aí Deus começa a desenvolver e crescer, e fazer com que aquilo cresça, desenvolva. Estão compreendendo? Então a própria natureza da pessoa já indica o que ele vai ser. Vê, Deus tratará com a sua criatura da maneira que ele o fez. Ver, ele fará uma criatura. Se você o vê muito volúvel e saindo por aí, ele diz, o Senhor me chamou para isso e aquilo, para ser um pastor. Agora o pastor não pode ser uma pessoa volúvel. Um pastor é sólido, seguro. Agora, quantas pessoas já não se têm se feito pastor? Se levanta e diz que o pastor que é dele não é pastor, não serve, é desqualificado, ou que não é pastor, e que Deus chamou ele, e que ele é, e ele vai e levanta um trabalho e começa aquele trabalho. Aí diz o profeta, aí você observa, porque se ele é, Deus não levantou ele por acaso, Deus levantou ele porque haveria um povo pelo qual ele iria ajudar aquele povo. Para que Deus enviaria pastor se não tem ovelha para ele apacentar? Vocês estão compreendendo? E há algo em você e em mim que é espiritual, não é natural. Como cada um de vocês que está aqui nesta noite, eu nunca visitei a casa de vocês e disse, vão lá no culto. Não fiquei mandando mensagem para vocês desqualificando outro pastor para me qualificar. Mas por que vocês estão aqui nesta noite? Tem que haver algo espiritual dentro disso, não é natural, é espiritual. E o que é isso espiritual? Não tem nada a ver com o homem, mas com o Espírito Santo, com o Supremo Pastor, que disse em São João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se você é ovelha de Deus, e esse ministério é de Deus, não o homem nem salvo você merecia ser, mas o que está na pessoa. Quando eu estava passando os piores momentos da minha vida, que eu não só tinha desistido de ministério, mas tinha desistido até de viver. Se tem uma das coisas que me levantou, foi a palavra que um irmão me falou, que entrando em contato, e ele falou, pastor, não desanima não. Eu disse, você teria coragem de me ouvir mediante a tudo que me acusaram? Ele disse, como é que eu vou negar isso, pastor? Se
se o que tem saído da sua boca é o que tem mantido a minha alma viva. Como que eu não ouviria? E aquilo foi me dando ânimo, me dando força. Aí a outra chegou a dizer que se o pastor não tiver mais nenhuma igreja, não tem problema. A minha criança, quando nascer, ele vai apresentar lá no meio da horta. Eu disse: Deus. E isso foi, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas então não é você, não é o que você quer. Porque eu digo uma coisa para os irmãos, sem ofensa, por favor, me entenda dentro do Espírito Santo. Um pastor que precisa apunhalar o outro pelas costas, que tem que difamar o outro pastor, que tem que rebaixar o outro pastor para ficar com uma ovelha, ele não tem ministério. Porque não precisa isso. Porque se ele tem, ele não precisa ir atrás. É as ovelhas, quando ele abrir a boca e ele começar a pregar, e ele começar a falar, as ovelhas vão falar assim: esta é a voz de Deus. É Deus que está falando comigo, é Deus que está me falando, é Deus que está ensinando.